Olá, paz do Senhor. Esse vídeo é interessante os homens assistirem, mas principalmente as mulheres. Elas poderão ajudar muito nessa questão. Por que é que os homens traem? Quando eu falo os homens, eu não estou falando no sentido genérico envolvendo homem e mulher. É claro que as mulheres também fazem isso, não todas, né? Assim como nem todos os homens traem as suas esposas, nem toda esposa trai o seu esposo, ou namorado e namorada, mas nesse caso estou falando daquele que é casado. Por que que os homens traem? Vou falar aqui de quatro motivos motivos básicos que a gente acaba encontrando vestígio, o porquê que se deu a traição. Não tem como discorrer todos, mas vamos lá. Primeiro, das quatro questões que eu enumerei, por que que os homens, os maridos, traem? Primeiro, muitos casos, não todos, podemos definir como desvio de caráter. Uma pessoa corrupta, uma pessoa sem escrúpulo, uma pessoa que não está nem aí com a vida, uma pessoa que não teme a Deus. Só que nós não podemos dizer que todas as pessoas que traiu ou que trai é simplesmente por falta de caráter. Até porque o falta de caráter, ele é compulsivo muitas vezes. Ele não fez uma vez, se arrependeu, pronto, acabou. Entendeu? Entretanto, existem pessoas que fizeram, e eu vou dar os motivos disso aqui, apenas uma vez, se arrependeu e nunca mais praticou. Agora, se a pessoa tem essa compulsão de viver na prática, tem dois motivos para isso. O primeiro é a falta de caráter. Viver traindo a esposa, o primeiro motivo é a falta de caráter, ou caráter deformado, ou falta de um caráter bom, ou um caráter que está em desvio, um caráter deturpado, corrompido, sem temor a Deus. Enfim, não são todos que se diz ter temor a Deus que não traem. E tem algumas pessoas que não conhecem a Deus e não traem. Tem os seus motivos que não dá para a gente enumerá-los aqui, certo? Mas o primeiro, um dos motivos principais é a falta, tem a ver com o caráter deformado que a pessoa tem. Mas não é só por isso. Mas aqui envolve pessoas que praticam diariamente ou praticam com muita frequência a questão da traição, que envolve a questão da sexualidade, e tem aqueles que traiu, se arrependeu, mudou de vida e nunca mais praticou, que é o mesmo pecado, mas a intensidade não é a mesma, até porque teve arrependimento e parou de praticar, nunca mais voltou àquilo, ou está pretendendo não praticar mais, que não podemos dizer que essa pessoa praticou por falta de caráter. Mas o que faz uma pessoa, mesmo sendo uma pessoa que tem temor a Deus, ou uma pessoa responsável, uma pessoa que é um pai de família, que tem compromissos em diversas áreas, por que que às vezes trai? E você percebe que é uma pessoa de caráter. Uma pessoa que tem caráter, ela pode cair nesse erro? Sim. Até porque você pode ter um bom caráter, mas o seu caráter não é perfeito. Lembrando bem que todas as virtudes que nós temos aqui na Terra, nenhuma delas é perfeita. Nenhuma virtude humana que nós temos, honestidade, ser verdadeiro, ser fiel, nenhuma delas é perfeita. Então, significa que você pode ter falha, que você pode falhar, mesmo sendo fiel, você pode falhar. Vamos lá para o próximo. Veja até o final esse vídeo, se possível. O segundo é separação sexual. Vou falar sobre os homens, em outro vídeo falarei sobre as mulheres, o que leva muitas vezes as mulheres traírem. É muito comum os homens ser mais aguçados à questão da sexualidade.
o homem mais pelo que vê, e hoje como o sexo é muito fácil, está aí na rua, em qualquer lugar, as pessoas se oferecendo, se apresentando, se expondo, e isso acaba servindo como estímulo, certo? Então, a separação sexual, é muito comum a gente ouvir mulheres dizendo que o marido fez alguma coisa que ela não gostou e elas o deixou de castigo por 15 dias. Quando a mulher coloca o marido de castigo, e essas mulheres geralmente viram a cara, e mesmo quando o homem procura conversar, elas não aceitam. Eu não estou falando de homem que maltratou, que bateu, a gente está falando de coisas comuns no dia a dia e que pode acontecer em qualquer relacionamento, e a gente percebe que algumas mulheres falam de coisas que o marido disse que não são coisas graves. Às vezes porque o marido esqueceu do aniversário, não deu presente ou deu uma má resposta, aí a mulher coloca o marido para dormir de ponta ou de cabeça para os pés da cama ou no sofá por 15 dias. Essa mulher está, querendo ou não, empurrando o seu marido para o abismo sexual. Nada justifica traição, mas podemos facilitar com que outra pessoa caia em alguns abismos, até porque essa é a área mais frágil da vida dos homens, pelo menos na maioria. Sexualidade, tem outros assuntos também, como no caso do dinheiro, mas aqui se trata da sexualidade. Então, afastamento. Às vezes o afastamento se dá por necessidade, emprego, dependendo do que a pessoa executa, tem que ficar muito tempo fora da esposa. Muitas traições acontecem devido ao distanciamento, que às vezes foi necessário por causa de uma emergência, e a outra pessoa, apesar de ter caráter, ela é uma pessoa, uma presa fácil, que não tem nada a ver com caráter, uma presa fácil, ela é vulnerável a essas questões. Tem pessoas que vivem diariamente lutando, orando, pedindo a Deus, tem misericórdia, porque vive assim como que cai, mas não cai, pessoa muito vulnerável. Então uma pessoa dessa casa com a mulher, e a mulher, por questões tão trivial, fica dizendo, fica de mal com o marido por qualquer coisa, deixa o marido encostado, não cuida do marido, certo? Tem outras questões também, mas eu estou falando da mais comum que acontece: falta de caráter e afastamento sexual. Vai conversar com o homem, vai conversar com os casais, e aí um dos comportamentos faz muito tempo que minha mulher não permite que eu me aproxime dela. E aí o diabo, que percebe todas essas coisas, não força o homem a pecar, mas facilita o encontro dele e até contribui para que os seus pensamentos possam viver vagando nesses caminhos tortuosos. Digo, nada justifica uma traição, mas eu quero dizer para você que nem toda traição tem a ver com a falta de caráter. Isso a mulher pode contribuir muito com que isso aconteça. Ele é culpado? Sim, mas a mulher pode ajudá-lo a piorar a situação. Uma outra coisa fantasias sexuais, certo? Como esse vídeo ele é destinado a várias pessoas, inclusive jovens, e criança pode até estar assistindo, não quero entrar em detalhe. Mas fantasias sexuais, quem é casado sabe muito bem do que estou falando. Muitos homens vieram da prostituição, como também mulheres. Mas nesse caso os homens se envolvem mais. Os homens se aplicam mais e se pesquisam muito mais sobre isso. Eu tenho mais de 500 vídeos na internet. São os que falam de sexo dessa área que são mais pesquisados, e a maioria deles são os homens que pesquisam. Por isso eu sei também que as áreas que os homens mais se envolvem, que é mais perigoso. Então os homens buscam muito essa questão de fantasia sexual para sair da rotina, entre aspas, e outras situações aparentes, mas com o cunho de fantasia sexual. E aí ele casa com uma moça de família recatada, tímida, muito religiosa. Eu estou falando de fantasias que às vezes são permitidas num casal evangélico. Estou falando como um servo de Deus. Sou da igreja evangélica, sou pastor da igreja Assembleia de Deus, então a gente entende um pouco dos dois lados. Nunca fui envolvido com essas questões, graças a Deus, mas a gente ajuda as pessoas que estão lidando com isso, a gente pesquisa, a gente estuda e acaba percebendo esse universo tão perigoso
tão diversos e controversos. Então, aí a mulher geralmente se sente sem graça e não reage, não retribui ou não aceita certo tipo de fantasias. Casa com um homem que era encharcado, que vem deste mundo antes de se casar, ou ele se converteu depois, sei lá, e agora está com a moça crente, ele também se converteu, mas as fantasias geralmente acompanham os homens. Lembra-se disso, a pessoa casa, ela é evangélica, mas vem do mundo cheio de fantasias sexuais. A maioria deles praticam essas fantasias ou tem tentativas, muitas vezes são resistidos. Ao invés de convencer a mulher e tentar dizer que aqui não tem nenhum problema, as mulheres foram orientadas, algumas delas sem esse conhecimento, dependendo da família que essa moça veio, e aí ele não se satisfaz sexualmente. A moça faz, mas eu aceito, eu faço, eu não rejeito o sexo em si, mas casou com um camarada que a satisfação não está apenas no sexo, mas nas fantasias, certo? É claro que tem algumas, que eu não vou dizer aqui, que são perniciosas e que pode contribuir também com o adultério, certo? Por exemplo, a pornografia é indiscutível, ela destrói casamentos. As pessoas, a princípio, parece aquele fogo puro, maravilha, mas lá na frente, além de ser um pecado, vai te levar à destruição. Mas tem algumas fantasias que não tem contradição alguma com as Sagradas Escrituras, mas a mocinha foi orientada diferente, ela tem até vergonha de falar do assunto. E tem muitos maridos, talvez você não saiba, tem marido que é insatisfeito, mesmo tendo sexo com a mulher 1, 2, 3 vezes, 5 vezes, 7 vezes ou mais por semana, mas ele se sente realizado com as fantasias. Mas para terminar, tem uma que é um pouco rara, mas ainda existe. Cultural, tem a ver com a cultura. Existem lugares e regiões do Brasil em que as pessoas acreditam que todo homem trai. Alguns entendem, até quando se fala do machismo, que o homem que vive só com a mulher, ou casou virgem, ou que não faz com outra mulher, ele se sente até menos homem. Para ele tem que ser um garanhão, que sai pegando todas, certo? Ou que esse negócio de viver só com uma mulher não existe. E isso é normal para o pai dele, para a mãe dele, para os irmãos dele, para a cultura dele. E essa pessoa que tem essa mentalidade, a não ser que ela seja radicalmente transformada por Deus, é uma pessoa de caráter, mas ele entende que é normal. É uma pessoa que vive sexualmente bem com a mulher não coloca de castigo, mas para ele é normal. Mesmo ele tendo uma esposa em casa, isso não significa que ele não vai ter tentação só porque a mulher se satisfaz em tudo. A mulher pode ter fantasias, fazer o que ele quer, mas para ele é normal ter mais de uma. E alguns usam até a Bíblia, né? Salomão, Davi e outros. Então esses são um dos motivos pelos quais levam os homens a traírem. Tem outros, mas esses são os que a gente mais assiste, que a gente conversando com as pessoas acabam encontrar. Reclamação de fantasia, questão que a família foi assim, e a mulher geralmente é que fala, meu marido veio de uma família que pensava assim, ou outro que acontece muito, as mulheres tomam muito cuidado com isso, tenta resolver, falou, te maltratou, você pretende continuar com ele, então tenta resolver isso, qualquer circunstância, viver com um homem que tem a tendência, tem uns homens que têm mais esperteza, né, vamos dizer assim, para a questão da sexualidade. E a mulher fica dando castigo, você está plantando e pode ser que antes que demore muito tempo você venha colher, certo? E outros casos, a gente conhece muitos deles também, que tem a ver com caráter espiritual, moral, sei lá, em qualquer área da vida social e familiar. Ok? Você que assistiu esse vídeo, se inscreva, compartilhe, se inscreva nesse canal, deixa aí o seu like, mas seja vigilante e prudente, procura sempre ser a melhor esposa para o seu marido. Depois, logo mais estarei gravando um vídeo falando por que as mulheres traem. Lembrando bem, pensar que toda traição é porque é falta de caráter, isso não é verdade. A boa parte sim. Entretanto, muitas mulheres, mesmo que não justifique o marido trair mulher por motivo algum, mas ninguém é perfeito,
As mulheres falham, ou muitas delas, nem todas. Tem mulher que é uma benção, falo isso pela minha esposa, não tenho problema quanto a isso, mas tem mulheres que elas contribuem. Já vi muitos história e casos que o marido, como diz o ditado, não é flor que se cheira mesmo, mas você percebe que a mulher dá um empurrãozinho. Lembre-se bem, nós precisamos contribuir para o bem da nossa vida e da vida de outra pessoa, mesmo justificando, mas não fique de bobeira. Deus te abençoe.